Júlia ajustou sua máscara de renda negra diante do espelho. O vestido vermelho de fenda generosa moldava cada curva do seu corpo. O coração acelerado denunciava a ansiedade misturada à excitação. A mansão onde acontecia a festa era um espetáculo à parte. Luzes em tons rubros iluminavam os corredores, criando uma atmosfera sedutora. O som grave da música eletrônica fazia o peito vibrar, enquanto corpos mascarados deslizavam uns pelos outros no salão principal. Ao entrar, Júlia sentiu-se imediatamente envolvida pelo clima intoxicante. Uma bandeja repleta de taças de espumante deslizou até ela, oferecida por um garçom vestido de mordomo vitoriano. Com um sorriso malicioso, pegou uma taça e observou ao redor. Seus olhos encontraram um homem de terno preto, máscara prateada cobrindo metade do rosto. Ele a encarava sem disfarçar o interesse. Seja bem-vinda à noite que você não vai esquecer, ele murmurou ao se aproximar, sua voz carregada de intenção. Júlia sorriu, levando a taça aos lábios. Espero que seja tudo o que estou imaginando. Ele ergueu a mão, tocando de leve a pele de seu braço, num convite silencioso. O calor se espalhou pelo corpo dela. Antes que pudesse responder, uma mão suave deslizou por sua cintura. Era outra mulher, vestida como uma felina, máscara negra, olhos faiscantes. Espero que esteja preparada para surpresas, sussurrou ao pé do ouvido de Júlia. E assim, a noite apenas começava. O clima dentro da mansão estava carregado de desejo e mistério. As luzes suaves refletiam nos cristais dos lustres, enquanto os convidados se entregavam ao prazer da noite. Isabela, vestida como uma deusa grega, sentia o olhar de Lorenzo queimando sobre sua pele. Ele se aproximou lentamente, segurando 2 taças de vinho. O aroma adocicado da bebida misturava-se ao perfume dele, uma combinação inebriante que fazia seu corpo arrepiar. Um brinde, ele sugeriu, erguendo a taça com um sorriso provocante. Isabela aceitou, seus olhos dançando entre os dele e os movimentos de sua boca. Ela sabia que a noite estava apenas começando. Antes que pudesse responder, sentiu uma mão deslizar de leve sobre sua cintura. Ao se virar, encontrou a figura imponente de Helena, vestida como uma sedutora feiticeira. Não vão me chamar para esse brinde? Ela perguntou, sua voz carregada de intenção. Lorenzo sorriu, entregando uma terceira taça para Helena. Os 3 brindaram, e Isabela sentiu seu coração acelerar. Helena aproximou-se ainda mais, sua respiração quente na pele exposta do ombro de Isabela. Você parece um pouco tensa, talvez precise relaxar, sussurrou Helena, deslizando os dedos pelo braço dela. O ar entre eles se carregava de eletricidade. Isabela não sabia se era o vinho, a atmosfera da festa ou o desejo puro que emanava entre os 3. Mas algo dentro dela dizia que aquela noite não terminaria como qualquer outra. Vamos jogar um jogo, Lorenzo sugeriu, seu tom cheio de segundas intenções. Helena e Isabela trocaram olhares. Era impossível resistir. A festa estava apenas começando. No centro da sala principal, um grupo de convidados formava um círculo ao redor de uma mesa coberta por cartas e pequenos desafios escritos em pergaminhos. Lorenzo, Isabela e Helena se aproximaram, sendo recebidos por Alex, um homem alto, de olhos penetrantes e vestido como um vampiro aristocrático. Bem-vindos ao nosso pequeno jogo, disse Alex, girando uma garrafa vazia no centro da mesa. As regras são simples, giramos a garrafa, e quem for escolhido deve cumprir um desafio ou revelar um segredo. Isabela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A mistura de perigo e desejo tornava tudo ainda mais excitante. Helena sentou-se ao lado dela, seus dedos brincando discretamente com a barra do vestido esvoaçante de Isabela. Lorenzo tomou a iniciativa e girou a garrafa. O vidro deslizou rapidamente pela mesa até parar, apontando diretamente para Isabela. Sorte sua, disse Alex com um sorriso travesso. Escolha, desafio ou verdade. Isabela olhou para Lorenzo, depois para Helena. Uma chama de ousadia brilhou em seus olhos. Desafio, respondeu, mordendo levemente o lábio inferior. Alex riu, pegando um dos pergaminhos sobre a mesa. Ele leu em voz alta. Beije alguém aqui como se fosse a última vez. O coração de Isabela disparou. Ela olhou ao redor e então, sem hesitar, inclinou-se para Helena,
suas mãos segurando a nuca da feiticeira sedutora. Seus lábios se encontraram em um beijo profundo, intenso, fazendo a sala inteira prender a respiração. Quando se afastaram, Lorenzo observava com um brilho nos olhos, claramente satisfeito com o rumo da noite. Acho que esse jogo vai ser interessante, murmurou ele, girando a garrafa novamente. A garrafa girou, deslizando sobre a mesa até parar em frente a Lorenzo. O vampiro aristocrático, Alex, sorriu com malícia. E então, Lorenzo, verdade ou desafio? Perguntou, seus olhos faiscando de diversão. Lorenzo olhou para Isabela e Helena, como se calculasse as possibilidades. Ele então inclinou-se ligeiramente para a frente, os lábios curvando-se em um sorriso provocante. Desafio. Alex pegou um novo pergaminho e leu em voz alta. Seu desafio é levar alguém daqui para um lugar mais reservado e sussurrar seu desejo mais proibido no ouvido dessa pessoa. O salão ficou em silêncio por um instante, como se todos estivessem à espera da decisão de Lorenzo. Ele se levantou lentamente, seu olhar oscilando entre Isabela e Helena. Por fim, ofereceu a mão a Isabela, que a pegou sem hesitação. Helena observou a cena com um sorriso misterioso, enquanto Lorenzo guiava Isabela para um corredor mais afastado, onde a luz rubra das lâmpadas tornava tudo ainda mais sedutor. Encostando Isabela contra a parede fria, Lorenzo aproximou os lábios de seu ouvido. Meu desejo mais proibido, sussurrou ele, a respiração quente fazendo Isabela se arrepiar. Te ter entre mim e Helena, esta noite. Os olhos de Isabela brilharam com excitação e surpresa. Antes que pudesse responder, Lorenzo deslizou um dedo por sua clavícula, descendo lentamente pelo tecido fino do vestido. O que me diz? Ele murmurou. Antes que Isabela pudesse pronunciar qualquer palavra, uma voz conhecida interrompeu. Espero que não tenham começado sem mim, disse Helena, encostando-se ao batente da porta, os olhos escuros repletos de expectativa. A noite ainda estava longe de terminar, e o jogo estava apenas começando. Capítulo 5. Entre sombras e suspiros. Isabela sorriu para Helena, sentindo o calor do momento crescer ao seu redor. Lorenzo, por sua vez, deslizou os dedos pela cintura de Isabela, puxando-a para mais perto. Acho que agora estamos todos aqui, murmurou ele, seus olhos brilhando com a promessa de algo intenso. Helena se aproximou lentamente, seus dedos percorrendo o braço de Isabela antes de deslizar até a nuca de Lorenzo. O corredor estreito parecia ainda menor com os três juntos, envoltos na tensão eletrizante daquela noite misteriosa. Eu diria que este é o momento perfeito para mais um desafio, sugeriu Helena, seu tom de voz baixo, mas carregado de intenção. Lorenzo arqueou uma sobrancelha, um sorriso malicioso nos lábios. E qual seria o desafio, minha querida feiticeira? Helena aproximou os lábios do ouvido dele e sussurrou algo que fez um arrepio percorrer sua espinha. Isabela observava, mordendo o lábio, ansiosa pelo que viria a seguir. A noite estava apenas começando. Isabela sorriu para Helena, sentindo o calor do momento crescer ao seu redor. Lorenzo, por sua vez, deslizou os dedos pela cintura de Isabela, puxando-a para mais perto. Acho que agora estamos todos aqui, murmurou ele, seus olhos brilhando com a promessa de algo intenso. Helena se aproximou lentamente, seus dedos percorrendo o braço de Isabela antes de deslizar até a nuca de Lorenzo. O corredor estreito parecia ainda menor com os três juntos, envoltos na tensão eletrizante daquela noite misteriosa. Eu diria que este é o momento perfeito para mais um desafio, sugeriu Helena, seu tom de voz baixo, mas carregado de intenção. Lorenzo arqueou uma sobrancelha, um sorriso malicioso nos lábios. E qual seria o desafio, minha querida feiticeira? Helena aproximou os lábios do ouvido dele e sussurrou algo que fez um arrepio percorrer sua espinha. Isabela observava, mordendo o lábio, ansiosa pelo que viria a seguir. O desafio de Helena foi simples e tentador. Um beijo. Mas não qualquer beijo. Um que faça o tempo parar. Lorenzo sorriu, seu olhar oscilando entre as duas mulheres. Ele se inclinou para Isabela primeiro, seus lábios tocando os dela com uma doçura inesperada antes de aprofundar o beijo, explorando cada sensação que se formava entre eles. Isabela sentiu seu corpo derreter, o calor aumentando a cada segundo. Então,
Sem soltar Isabela completamente, Lorenzo virou-se para Helena. A feiticeira não hesitou. Seus dedos deslizaram pelos cabelos dele enquanto seus lábios se encontravam em um beijo carregado de intensidade e desejo. Quando se afastaram, os três se entreolharam, os corações acelerados, a respiração entrecortada. Acho que o tempo parou mesmo, sussurrou Isabela, um sorriso brincando em seus lábios. Helena riu baixinho, puxando-os para mais perto. E agora? Qual será o próximo jogo? Perguntou, enquanto os ecos da música e dos risos ao fundo pareciam distantes. A festa continuava ao redor deles, mas ali, naquele instante, apenas os três existiam no coração da noite. Antes que qualquer um pudesse responder, um dos mordomos da festa aproximou-se silenciosamente e estendeu um pequeno envelope dourado para Lorenzo. Ele pegou o convite e o abriu com curiosidade. Seus olhos brilharam ao ler o conteúdo. Parece que fomos convocados para uma sala especial, disse ele, entregando o cartão para Isabela e Helena. Isabela leu em voz baixa. Somente para os mais ousados. Se aceitarem, sigam o corredor à direita até a porta vermelha. Lá dentro, seus desejos mais secretos poderão se tornar realidade. Helena sorriu de lado, pegando o cartão e deslizando os dedos sobre o papel. Parece que alguém está nos testando, comentou. Lorenzo segurou as mãos das duas e inclinou-se para a frente. Então, senhoras, o que me dizem? Aceitam o convite para o desconhecido? Isabela e Helena trocaram um olhar cúmplice antes de assentirem com um sorriso cheio de expectativa. Sem hesitar, os três seguiram pelo corredor indicado, o som da festa ficando para trás conforme se aproximavam da porta vermelha, onde a verdadeira aventura daquela noite estava prestes a começar. Os três pararam diante da imponente porta vermelha. Isabela sentiu o coração acelerar, enquanto Helena deslizou a mão pela maçaneta dourada, trocando um olhar significativo com Lorenzo. Prontos? Perguntou ela, um sorriso de antecipação nos lábios. Lorenzo apenas assentiu, e Isabela respirou fundo antes de ver Helena abrir a porta. A sala era iluminada por velas espalhadas em suportes dourados, cujas chamas tremulavam e lançavam sombras dançantes pelas paredes de seda vermelha. No centro, um grande sofá de veludo negro e uma mesa baixa repleta de taças de cristal e garrafas de bebida refinada. Ao fundo, um painel espelhado refletia os três visitantes e o ambiente ao redor. Uma figura os aguardava ali. Sentado em uma poltrona de couro, um homem vestindo um terno impecável e uma máscara negra cobria metade de seu rosto. Seus olhos analisavam cada um deles com um misto de curiosidade e provocação. Sejam bem-vindos à Sala dos Desejos, disse ele, sua voz grave e hipnotizante. Aqui, não há regras. Apenas vontades. Helena inclinou a cabeça para o lado, intrigada. E quem decide o que acontece aqui? Perguntou, seus dedos brincando com a borda do vestido. O homem sorriu, levantando-se lentamente. Ele caminhou até a mesa e encheu 3 taças de vinho rubi. Vocês. Ele entregou uma taça a cada um. Mas um bom jogo sempre tem um pequeno estímulo. Do bolso do paletó, retirou um baralho negro e colocou-o sobre a mesa. Cada carta contém um desafio. Se aceitarem, sigam adiante. Se recusarem, a noite termina aqui. Lorenzo trocou um olhar com Isabela e Helena. Nenhum deles parecia disposto a recuar agora. Isabela pegou a primeira carta do baralho e leu em voz alta. Confesse um desejo que jamais revelou a ninguém. A tensão na sala aumentou. Isabela lambeu os lábios, sentindo a adrenalina percorrer seu corpo. Ela olhou para Lorenzo e Helena antes de fixar os olhos na figura misteriosa à sua frente. Eu desejo ser completamente entregue ao desconhecido. Sua voz saiu firme, mas carregada de expectativa. Helena sorriu, erguendo sua taça. Acho que essa noite será inesquecível. Então, pegou a próxima carta do baralho, pronta para o próximo passo do jogo. A porta vermelha se fechou atrás deles, e o verdadeiro jogo começou. Helena segurou a carta entre os dedos, seus olhos percorrendo as palavras escritas em tinta dourada. Um sorriso brincou em seus lábios antes de ela ler em voz alta. Toque alguém na sala sem usar as mãos e faça com que essa pessoa peça por mais. O olhar dela deslizou para Isabela, que sentiu um arrepio percorrer sua pele. Helena se aproximou lentamente,
seus olhos fixos nos de Isabela, e inclinou-se até que seus lábios roçassem a curva do pescoço dela. A respiração quente causou um suspiro involuntário, e Isabela instintivamente inclinou a cabeça para o lado, concedendo mais acesso. Helena sorriu contra a pele dela e então deslizou os lábios levemente pelo seu ombro exposto. Você quer mais? Murmurou Helena, sua voz baixa e provocante. Isabela prendeu a respiração antes de soltar um quase inaudível. Sim. Lorenzo observava a cena com um brilho intenso nos olhos. O homem mascarado riu suavemente e pegou a próxima carta do baralho, estendendo-a para Lorenzo. Sua vez. Lorenzo pegou a carta e leu. Escolha alguém na sala para receber uma ordem sua. Essa pessoa deve obedecer sem hesitar. Ele inclinou a cabeça levemente, analisando suas opções. Seus olhos dançaram entre Isabela e Helena antes de pousar na figura mascarada à sua frente. E se eu escolher você? Perguntou Lorenzo, desafiador. O homem sorriu, recostando-se na poltrona de couro. Então terei que obedecer, desde que sua ordem esteja dentro das regras do jogo. Isabela e Helena trocaram um olhar intrigado. Lorenzo tomou um gole do vinho antes de declarar. Tire sua máscara. Queremos ver quem realmente é. O silêncio tomou conta da sala por um instante. O homem segurou a borda da máscara, hesitou por um momento e, então, puxou-a lentamente, revelando um rosto marcado por uma cicatriz fina sobre a sobrancelha esquerda. Seus olhos eram intensos, carregados de segredos. Meu nome é Damian, disse ele, sua voz tão firme quanto sedutora. E agora que sabem quem sou, estão prontos para o verdadeiro jogo? Helena sorriu de lado, inclinando-se para a frente. Acho que estamos apenas começando. A tensão na sala se intensificou, e a próxima carta aguardava para ser revelada. Damian pegou o baralho negro e embaralhou as cartas com destreza, seus olhos atentos às expressões de Lorenzo, Isabela e Helena. Ele colocou a próxima carta sobre a mesa e virou-a lentamente. Um segredo será revelado esta noite. Escolha alguém na sala e pergunte qualquer coisa. A verdade deve ser dita sem reservas. Os três se entreolharam, sentindo a eletricidade no ar. Isabela, com um brilho de desafio no olhar, foi a primeira a falar. Eu escolho você, Damian. Qual é o seu verdadeiro motivo para estar aqui? Damian arqueou uma sobrancelha, tomando um gole de vinho antes de responder. O silêncio se arrastou, aumentando a tensão. Eu organizo essas noites há muito tempo. Mas desta vez, não estou apenas como anfitrião. Estou procurando alguém. Seus olhos pousaram em Isabela, e ela sentiu um arrepio involuntário. Alguém que pertence a este jogo mais do que imagina. Helena e Lorenzo trocaram olhares curiosos. Isabela franziu a testa. O que quer dizer com isso? Damian sorriu enigmaticamente e pegou outra carta. Ainda não é a hora de todas as respostas. Primeiro, mais uma rodada. Ele virou a nova carta. Prove sua coragem. Escolha alguém e confesse seu desejo mais proibido. Lorenzo pegou a taça de vinho, girando o líquido escuro antes de falar. Eu escolho Helena. Seus olhos captaram os dela, intensos e carregados de intenção. Meu desejo mais proibido sempre foi ver até onde você iria se me deixasse no controle. Helena abriu um sorriso sedutor, inclinando-se ligeiramente para Lorenzo. Acho que esta noite será cheia de surpresas. Damian observava tudo com interesse, como se cada movimento fosse parte de um tabuleiro que apenas ele entendia completamente. O jogo estava apenas começando, e segredos muito maiores ainda estavam para ser revelados. A tensão na sala era palpável. Damian, com seu olhar indecifrável, pegou mais uma carta do baralho negro e a virou sobre a mesa. Escolha alguém e leve essa pessoa para um lugar secreto da mansão. Lá, um novo desafio será revelado. Os olhos de Damian percorreram lentamente cada rosto na sala antes de se fixarem em Isabela. Você vem comigo? Sua voz era um misto de ordem e convite, e Isabela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Helena e Lorenzo observaram em silêncio enquanto Isabela se levantava. Damian estendeu a mão, guiando-a por um corredor estreito e iluminado por velas. O ar ali era diferente, carregado de uma expectativa desconhecida. Para onde estamos indo? Isabela perguntou, tentando manter a calma. Para o próximo nível do jogo, respondeu Damian,
abrindo uma porta de madeira maciça. O ambiente dentro do cômodo era completamente diferente do restante da mansão. As paredes eram cobertas por espelhos, refletindo Isabela de todos os ângulos. No centro, uma mesa de mármore negro e um envelope selado com cera vermelha. Damian pegou o envelope e o entregou a Isabela. Abra e descubra até onde está disposta a ir esta noite. Ela quebrou o selo e puxou um pequeno bilhete manuscrito. Para vencer este jogo, você precisa confiar em alguém que pode estar mentindo. Você aceita o risco? Isabela ergueu os olhos para Damian, cujo sorriso era ao mesmo tempo sedutor e perigoso. Está pronta para descobrir a verdade, Isabela? Ele sussurrou, aproximando-se ainda mais. O coração dela batia acelerado. Não havia mais volta. O silêncio no cômodo parecia ensurdecedor. Isabela segurava o bilhete entre os dedos, seu olhar alternando entre as palavras escritas e a expressão enigmática de Damian. E se eu disser que não confio em ninguém? Isabela perguntou, sua voz firme, apesar do turbilhão dentro dela. Damian soltou um sorriso lento, como se já esperasse aquela resposta. Então talvez você já tenha perdido antes mesmo de começar, ele provocou, dando um passo mais perto. Mas aqui, Isabela, confiança e risco andam de mãos dadas. Ela respirou fundo, sentindo o calor da proximidade dele. Sua mente gritava para ter cautela, mas seu corpo parecia responder de outra forma. Ele estendeu a mão mais uma vez. Me siga. Ainda há algo que você precisa ver. Sem desviar o olhar, Isabela aceitou o convite, deixando que Damian a guiasse por uma porta oculta entre os espelhos. O novo corredor era ainda mais estreito, com paredes forradas de veludo escarlate e iluminação baixa. O ar era denso, carregado de um aroma amadeirado e incenso. No final do corredor, uma nova porta de ferro se abriu com um rangido discreto. Isabela prendeu a respiração ao entrar. Dentro do salão, um pequeno grupo de convidados mascarados já aguardava. No centro da sala, um tabuleiro de madeira escura repousava sobre uma mesa ornamentada. Peças douradas e rubi reluziam sob a luz bruxuleante das velas. Cada peça parecia representar alguém presente naquela noite. Damian pegou uma das peças e entregou a Isabela. Esta é você. Agora, é sua vez de jogar. Ela olhou para o tabuleiro, depois para ele. O que acontece se eu fizer a jogada errada? Damian se inclinou, seus lábios próximos ao ouvido dela. Aqui dentro, Isabela, cada escolha tem um preço. A única pergunta que resta é, está disposta a pagar? Isabela sentiu o peso da peça dourada em sua mão. O tabuleiro à sua frente parecia pulsar com uma energia própria, como se estivesse vivo, esperando sua decisão. Os convidados mascarados observavam em silêncio, cada um com um ar de antecipação. Damian indicou uma posição no tabuleiro. Sua jogada pode mudar tudo, disse ele, a voz baixa, quase um sussurro. Ela respirou fundo e, com um movimento firme, colocou sua peça no tabuleiro. Assim que a peça tocou a superfície de madeira, um leve clique ecoou pelo salão, e um dos candelabros piscou, lançando sombras dançantes nas paredes. Damian sorriu, satisfeito. Interessante escolha, Isabela. Agora, vamos ver as consequências. Antes que ela pudesse responder, uma porta ao fundo do salão se abriu lentamente. O som de passos ecoou pelo chão de mármore. Uma nova figura entrou na sala, envolta em um manto negro, máscara prateada ocultando seu rosto. Finalmente nos encontramos, disse a figura misteriosa, sua voz carregada de uma familiaridade inquietante. Isabela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo na postura daquele estranho que parecia conhecido, como se uma parte esquecida do passado estivesse prestes a ser revelada. Damian cruzou os braços e inclinou a cabeça levemente. Parece que a verdadeira partida acaba de começar. Isabela prendeu a respiração enquanto a figura encapuzada se aproximava, seus passos ecoando no salão silencioso. Damian observava de braços cruzados, um sorriso enigmático nos lábios. Você demorou, comentou Damian, como se já esperasse aquela presença. A figura parou diante do tabuleiro e retirou a máscara prateada. Um suspiro coletivo percorreu os convidados mascarados. O homem à frente deles tinha olhos intensos e um semblante marcado pelo tempo. Isabela,
É um prazer finalmente conhecê-la pessoalmente, disse ele, sua voz profunda e hipnótica. Ela franziu a testa, confusa. Quem é você? Ele sorriu, pegando uma peça do tabuleiro e segurando-a entre os dedos. Alguém que conhece muito bem as regras deste jogo. E que veio para garantir que você faça a escolha certa. Damien riu baixo. Mas será que ela quer a escolha certa? Ou apenas a mais perigosa? Isabela sentiu um arrepio. A cada momento, ela percebia que aquele jogo era muito mais do que um simples passatempo. Era um teste, um enigma, e talvez um convite para algo que mudaria sua vida para sempre. Então me diga, ela murmurou, encarando os dois homens à sua frente, qual é o próximo movimento? O homem misterioso girou a peça entre os dedos, seus olhos presos aos de Isabela. O salão parecia conter a respiração, aguardando sua resposta. O próximo movimento, Isabela, depende de você, disse ele, colocando a peça sobre o tabuleiro. Mas saiba que cada escolha tem um preço. Damien inclinou-se levemente, observando-a com um interesse renovado. E às vezes, o preço não é algo que se pode pagar com facilidade, acrescentou, sua voz carregada de insinuações. Isabela engoliu seco, sentindo a tensão se condensar ao seu redor. Seu coração pulsava forte enquanto seus dedos pairavam sobre uma das peças no tabuleiro. Qual era o verdadeiro jogo ali? Quem ditava as regras? Ela então moveu a peça adiante. Um silêncio pesado caiu sobre a sala, quebrado apenas pelo som de um estalo metálico. A porta ao fundo se abriu lentamente, revelando um corredor iluminado por tochas. Uma brisa fria passou pela sala, carregando consigo um aroma de terra molhada e madeira queimada. O homem misterioso sorriu de leve. Então você escolheu entrar na próxima fase. Corajosa, ou imprudente? Damien se levantou e estendeu a mão para Isabela. A pergunta certa agora é: está pronta para descobrir o que realmente significa jogar esse jogo? Isabela hesitou por um instante, mas então respirou fundo e aceitou a mão de Damien. Juntos, avançaram pelo corredor sombrio, enquanto os outros convidados observavam em silêncio. O jogo estava longe de acabar. Na verdade, ele estava apenas começando. Os passos de Isabela ecoavam pelo corredor escuro, o coração martelando dentro do peito. Damien segurava sua mão firmemente, guiando-a através das sombras. O homem misterioso o seguia de perto, sua presença pesada no ardenço de mistério. Ao final do corredor, uma imensa porta de ferro os aguardava. Damien empurrou-a com esforço, revelando um salão circular iluminado por velas tremeluzentes. No centro, um trono ornamentado de madeira escura se destacava, e sobre ele repousava uma única peça de xadrez, a rainha. O jogo termina aqui, disse o homem misterioso, avançando até a peça e pegando-a entre os dedos. Isabela, você chegou até o fim. Agora, só uma escolha a fazer. Ela respirou fundo, sentindo o peso da decisão que se aproximava. Seu instinto dizia que cada passo até ali fora cuidadosamente planejado, cada jogada orquestrada. Mas quem era o verdadeiro mestre desse jogo? Damien se aproximou e olhou nos olhos dela. Você pode sair daqui e esquecer tudo, ou pode assumir seu lugar no tabuleiro. Mas, se escolher ficar, não haverá volta. O salão ficou em silêncio absoluto. Isabela sentiu o olhar dos dois homens sobre ela, esperando sua resposta. A rainha de madeira pesava na palma de sua mão quando ela finalmente falou. Eu nunca fui apenas uma peça neste jogo, disse, colocando a peça de volta no trono. Eu sou quem decide as regras agora. Um sorriso curvou os lábios de Damien e do homem misterioso. As velas pareceram tremular em aprovação. Isabela ergueu o queixo, sentindo o poder pulsar dentro dela. O jogo não terminara. Apenas ganhará uma nova rainha. Fim.